Bom dia, eu sou Ketilce Oliveira, eu sou médica endocrinologista, eu sou professora da Universidade do Estado do Amazonas e o tema da aula de hoje, que foi escolhido, foi hipotireoidismo. Bom, antes uma breve passagem pela anatomia da glândula tireoide. A glândula tireoide, então, ela é essa glândula aqui situada na porção anterior do pescoço, na região inferior, né, na metade inferior do pescoço. Ela pesa aproximadamente 10 a 20 gramas e é constituída por dois lobos, o lobo direito, o lobo esquerdo, ligados por um istmo. E essa é a relação que ela tem com as demais estruturas do pescoço, né? Então, ela se situa entre a fúrcula e a cartilagem tireoide. Os hormônios tiroidianos, então, por que eles são importantes? Porque eles são implicados na diferenciação, no crescimento e no metabolismo celular, ou seja, eles são importantes na produção de energia e, consequentemente, na produção de calor. Resumindo, eles são necessários para o funcionamento normal de praticamente todos os tecidos, né? Eles funcionam como uma espécie de maestro do nosso corpo que vai ditar o ritmo com que o nosso corpo vai funcionar, né? Então, se o nosso corpo vai funcionar mais rápido ou mais lento, isso é determinado principalmente pelos hormônios da tireoide. Aqui, para a gente relembrar como é que funciona o eixo, né, entre o hipotálamo, a hipófise e a tireoide. Então, aqui a hipófise, na base do cérebro, né, em íntima relação aqui com essa região do hipotálamo. O hipotálamo produz um hormônio chamado TRH, que vai estimular a hipófise anterior à produção de TSH, e o TSH vai estimular a tireoide a produzir T3 e T4. Por conseguinte, a quantidade de T3 e T4 vai fazer um feedback, né, uma alça inibitória sobre a hipófise, sobre o hipotálamo, diminuindo a produção. Então, se eu tenho muito T3 e T4 lá na periferia, isso vai mandar uma sinalização dizendo, tanto a nível de hipófise quanto a nível de hipotálamo, que deve ser diminuída a produção de TRH e de TSH. Então, dessa forma, ele se autorregula. E agora entrando na doença propriamente dita, né, o hipotireoidismo, que é uma patologia que decorre da deficiência de produção do hormônio pela glândula tireoide. Isso pode acontecer a nível da própria glândula tireoide, né? Isso a gente chama de hipotireoidismo primário. Pode acontecer, por exemplo, por uma cirurgia na tireoide, pelo tratamento com iodo 131, por algumas drogas, como, por exemplo, o lítio e a amiodarona, ou algum processo autoimune, né, inflamatório ou infeccioso, que são as tireoidites. Ou esse processo pode não ter nada a ver com a tireoide, né? O problema pode não ser na tireoide, mas ser a nível de hipófise e de hipotálamo. E aí a gente chama de hipotireoidismo secundário ou terciário, ou mais comumente, hipotireoidismo central. E isso decorre quando acontece quando existe a presença de tumores nessa região, ou algumas doenças infiltrativas ou infecciosas, né? Ou ainda, além da deficiência, né, pode também ocorrer a resistência dos hormônios tiroidianos nos órgãos-alvos. Então, às vezes, a tireoide está boa, está produzindo uma quantidade boa de hormônio, mas esses hormônios caem na corrente sanguínea e eles vão ter que chegar nos órgãos-alvo para terem a sua ação. E se houver resistência lá nos órgãos-alvos, ele não consegue agir. Então, isso é chamado de resistência, né? É outro mecanismo de hipotireoidismo. A prevalência do hipotireoidismo na população em geral, ela gira em torno de 4 a 10%, sendo maior nas mulheres e nos idosos. Como é que a gente faz o diagnóstico de hipotireoidismo, né? A primeira coisa a se dizer é que não há um sinal clínico patognomônico dessa doença, ou seja, o médico ele não pode se basear exclusivamente no exame físico para excluir ou confirmar a doença, né? E que, nesse caso específico, a gente precisa dos exames laboratoriais. Aqui eles são fundamentais para o diagnóstico. E quais são esses exames laboratoriais que a gente vai precisar? Bom, o TSH é o teste mais sensível, né, para esse diagnóstico, é considerado um teste de primeira linha, e também
o T4 livre. Quando há a combinação do TSH com o T4 livre, há um aumento na acurácia diagnóstica que passa de 28% para 84%. Então, por isso, se prefere a combinação desses dois testes. A taxa de referência considerada normal na população para o TSH varia de 0,45 a 4,5 miliunidades por litro. Então, essa variação aqui que é considerada normal na população. Mas é importante saber também que o TSH ele pode aumentar com a idade, né? Então, a gente precisa ficar atento para essa questão. Os estudos mostram que, por exemplo, entre os pacientes de 50 a 59 anos, o limite superior do TSH foi de aproximadamente 4,2. Dos pacientes de 60 a 69 anos, já subiu um pouquinho, ficou 4,7. Os pacientes de 70 a 79 anos ficou em torno de 5,6. E nos maiores de 80 anos, o limite superior ficou em 6,3, ou seja, considerado completamente normal. Então, é importante saber que essa variação considerada normal aqui é para os pacientes de até aproximadamente 65 anos, né? Que a partir daí já tem um limite, uma faixa de referência mais ampla. Em cima disso, existem algumas recomendações, né, que precisam ser colocadas. Bom, nós vamos comentar posteriormente no tratamento que os pacientes que apresentarem o TSH persistentemente acima de 10, todos vão ser tratados. Mas existe uma dúvida, e aqueles pacientes que apresentarem um valor discretamente elevado? Por exemplo, entre 4,5 e 10. A gente viu que até 4,5 é normal. E se ele apresentar entre 4,5 e 10, o que a gente deve fazer? As recomendações, né, do nosso consenso brasileiro é que se deva repetir esse TSH num período de 2 a 3 meses, tá? E que a gente não deve ficar ansioso para iniciar o tratamento quando você tiver um TSH desse discretamente elevado. Então, precisa esperar para repetir entre 2 e 3 meses. Por quê? Porque você vai, primeiro, eliminar a variação, ou pelo menos diminuir a variação intrapessoal, você vai diminuir a chance de uma elevação transitória desse TSH e também vai diminuir a chance de um erro bioquímico. E mais importante ainda saber é que mais de 50% dos pacientes que fizeram essa repetição vão apresentar normalização desse TSH sem qualquer conduta, sem qualquer intervenção, tá? Então, por isso é importante esperar. Também é importante ser colocado que os pacientes criticamente enfermos, ou seja, aqueles que possuem uma doença grave, mas não tem doença da tireoide, por exemplo, os pacientes de UTI, eles possuem uma variação dos níveis de TSH bem ampla, de 0,05 até 10, é considerado normal. Por quê? Porque geralmente esses pacientes eles apresentam uma oscilação do nível de albumina, eles usam drogas que podem interferir na secreção do TSH, na liberação do T4 da sua molécula de ligação, que é a TBG. Então, tudo isso vai afetar esse nível do TSH. Então, por isso tem essa faixa mais ampla, né? Então, dentro dessa faixa, a gente não precisa ter ansiedade também de começar o tratamento. Então, isso é importante saber. E um outro questionamento é saber se a gente tem que fazer a dosagem do anti-TPO para todos os pacientes, né? Que tem o diagnóstico de hipotireoidismo. A resposta é não. Nós já vimos que os exames mais importantes para fazer esse diagnóstico são o TSH e o T4 livre. Mas o anti-TPO ele tem sua importância quando a gente está buscando a etiologia desse hipotireoidismo. Então, a presença, a positividade desse anti-TPO, ele já vai determinar ali que existe uma doença autoimune da tireoide. Muito provavelmente a tireoidite de Hashimoto, que é a principal causa do hipotireoidismo, né? Ele também tem sua importância para predizer a evolução de um paciente que tem hipotireoidismo subclínico para um hipotireoidismo clínico, né? Então, ele tem a sua importância. Como é que a gente espera encontrar, então, os hormônios da tireoide no hipotireoidismo primário? Nós esperamos encontrar um T4 livre baixo, com o TSH elevado, né? Então, na hora que cai o T4 livre a produção pela tireoide, perde-se aquela alça inibitória e há uma elevação do TRH e do TSH. Como é que a gente vai encontrar esses hormônios no hipotireoidismo secundário? Nós vamos encontrar o T4 livre reduzido e o TSH também reduzido ou
inapropriadamente normal. Isso também é muito importante de ser dito, porque às vezes a gente espera encontrar tudo baixo, T4 livre baixo com TSH baixo, e algumas vezes isso não é a verdade, né? Às vezes a gente encontra um T4 livre diminuído com TSH normal, dentro da faixa de referência, mas ali a gente considera que ele está inapropriadamente normal. O que quer dizer isso? Quer dizer que por ele ser um hormônio extremamente sensível, antes de cair o T4 livre, ele já está mandando a sinalização para a hipófise para que haja uma elevação desse TSH. E se a gente chegou a uma situação em que houve a queda do T4 livre e não houve elevação do TSH, que era o esperado, isso mostra para a gente que pode haver algum problema a nível de hipófise ou de hipotálamo. E o hipotiroidismo subclínico, que eu já comecei falando, que é quando a gente ainda tem o T4 livre normal, mas a gente já apresenta uma elevação desse TSH, ou seja, por ele ser muito sensível, volto a falar, antes de haver a queda do T4 livre, ele já está sinalizando, aumentando a sua produção, a fim de compensar a produção de T3 e de T4 pela glândula tireoide. Como eu também já comentei, não existe nenhum sinal clínico patognomônico, ou seja, específico daquela doença. E nós vamos esperar encontrar um quadro, né, onde há uma lentificação das funções corporais, né, uma vez que vai haver redução do metabolismo por falta do hormônio da tireoide. Então, a gente vai esperar encontrar bradicardia, reflexo aquileu lentificado, a pele vai estar grossa e seca, o paciente vai se queixar de fraqueza, de letargia, a fala vai ficar lentificada e rouca, ele pode apresentar edema de pálpebras e também periférico, né? Aqui também pode haver edema, inclusive nas cavidades. O paciente pode apresentar derrame pleural, ascite, derrame pericárdico, né? Sensação de frio, o paciente tem intolerância ao frio pela deficiência na produção de calor, dislipidemia. Então, a dislipidemia mais frequente no hipotiroidismo é a elevação do LDL colesterol, que pode vir isolada ou acompanhada de hipertrigliceridemia. Vai haver também diminuição da sudorese, macroglossia, o cabelo vai ser seco e sem brilho, uma palidez cutânea, né, que pode decorrer principalmente da deposição de caroteno, um aumento da área cardíaca ao raio-x, que pode acontecer tanto por uma insuficiência cardíaca ou também pelo derrame pericárdico. Há uma lentificação do trânsito intestinal, então esse paciente vai se queixar de constipação, perturbação da memória, né, queixas de esquecimento, diminuição da cognição, sonolência e ganho ponderal, principalmente por retenção hídrica. E quem deve fazer a triagem? Será que nós devemos pedir os hormônios da tireoide para todos os pacientes? Bom, a maioria dos consensos se posiciona contra a triagem populacional para a disfunção da tireoide, né? E também sobre quem deve fazer essa triagem também é um ponto de substancial discordância entre as principais sociedades profissionais. Mas o consenso brasileiro, ele concorda que deva ser feita a triagem nos pacientes que possuem alto risco para a disfunção da tireoide, que são esses que se encontram aqui. Por exemplo, pacientes, mulheres na idade fértil, ou seja, aquelas mulheres que desejam engravidar. Por quê? Porque a presença do hipotireoidismo ela pode dificultar, né, prejudicar a fertilidade e dificultar esse processo. Então, ele recomenda que seja feita a triagem nessas mulheres. Também nas mulheres mais idosas, especialmente as acima de 60 anos. Nas mulheres grávidas, também aqui existe um ponto de controvérsias que vai ser comentado posteriormente. Aquelas pessoas que fizeram tratamento anterior de radiação na tireoide, né, ou tratamento com iodo radioativo, ou radiação terapêutica externa mesmo, né, para outra neoplasia. Cirurgia tiroidiana, né, ou uma disfunção tiroidiana prévia, a presença de diabetes mellitus tipo 1, ou uma história pessoal de outras doenças autoimunes, como vitiligo, a síndrome de Sjögren, o lúpus eritematoso sistêmico, a artrite reumatoide. Por quê? Porque se sabe que o paciente que possui uma doença autoimune tem uma maior predisposição para desenvolver uma segunda doença autoimune, né? Algumas doenças genéticas, como por exemplo a síndrome de Down e a síndrome de Turner, também têm maior predisposição para a doença autoimune da tireoide.
A história familiar de doença tiroidiana é importante, a presença de bócio e ou positividade para o anti-TPO. Veja aqui a importância também do anti-TPO para predizer, né, um risco de um hipotiroidismo. Sintomas clínicos de hipotiroidismo, embora inespecíficos, mas eles devem ser levados aqui em consideração para a triagem. Uso de drogas, tais como lítio, amiodarona. Aqui os estudos mostram que os pacientes que fazem uso de lítio ou amiodarona, a prevalência de hipotiroidismo nesses pacientes varia entre 10% a 40%, ou seja, considerada alta. Ou também interferon gama, ou os inibidores da tirosina quinase, como o sunitinib e o sorafenib. A hiperprolactinemia pode também ser causada por um hipotiroidismo. Então, diante de uma hiperprolactinemia, é importante descartar o hipotiroidismo, né? O hipotiroidismo primário, há uma elevação do TRH que acaba estimulando tanto o TSH quanto a prolactina. Dislipidemia também, então é recomendado que todos os pacientes que tenham LDL colesterol acima de 160 sejam triados para hipotiroidismo. A anemia também é um sinal clínico de hipotiroidismo, né? Principalmente a característica principal é uma anemia normocística normocrômica. Mas outros tipos de anemia, né? Por exemplo, a beta-talassemia, onde as terapias transfusionais elas são mais frequentes, isso pode gerar uma sobrecarga de ferro na tireoide e comprometer o seu funcionamento. Então, também é importante a triagem. E também na insuficiência cardíaca, que a gente já viu que pode, os pacientes com hipotiroidismo têm um risco aumentado de desenvolver insuficiência cardíaca. Quando deve ser realizada a ultrassom de tireoide? Também é um questionamento frequente, né? O que se tem de recomendação é que a ultrassonografia de rotina na tireoide, ela não é recomendada em pacientes com hipotiroidismo clínico ou subclínico, ou seja, não precisa sair pedindo para todos os pacientes com hipotiroidismo. No entanto, onde é que a gente vai utilizar mais essa ultrassonografia? Para identificar a etiologia do hipotiroidismo nos pacientes com autoanticorpos, aquele anti-TPO negativo. Então, na hora que você tem um diagnóstico de hipotiroidismo, você pode pedir o anti-TPO. Se ele vier positivo, você já tem ali o diagnóstico de doença autoimune da tireoide. Como eu já falei, provavelmente a tiroidite de Hashimoto. Se ele vem negativo, você ainda pode lançar mão da ultrassonografia para verificar. Porque se ele tiver uma redução da ecogenicidade, um padrão micronodular, isso tem um valor positivo, preditivo positivo aumentado para a doença autoimune da tireoide também. Também serve para identificar os pacientes com hipotiroidismo subclínico que tenham um risco mais elevado de evoluírem para o hipotiroidismo franco, né, assim como o anti-TPO. E quando se tiver uma palpação anormal da tireoide, ou seja, você palpou, notou a presença de um bócio ou de uma consistência mais endurecida ou mesmo de um nódulo, aí você deve solicitar a ultrassom para averiguar como é que está essa tireoide. Agora vamos entrar no tratamento. A gente já falou, né, anteriormente que os pacientes com hipotiroidismo clínico, né, o franco, todos devem ser tratados, isso é inquestionável. Mas e aqueles pacientes com hipotiroidismo subclínico, aqueles que apresentam a elevação discreta, né, que ainda apresentam T4 livre normal? Quais são os pacientes que então com hipotiroidismo subclínico que devem ser considerados para o tratamento com hormônio da tireoide? A recomendação é aqueles pacientes que apresentarem o TSH persistentemente maior que 10, ou seja, você verificou lá que ele estava 10, um pouquinho acima de 10, você repetiu, ele continua acima de 10. Independente do T4 livre ainda estar normal, ele merece iniciar o tratamento. E naqueles pacientes que tiverem entre 4,5 e 10 miliunidades por litro, você vai observar principalmente a idade do paciente. Se ele tiver menos de 65 anos, e apresentar um aumento do risco vascular, ou seja, o paciente já possui uma doença cardiovascular estabelecida, ou tem hipertensão, ou tem diabetes, ou tem dislipidemia, ou tem síndrome metabólica, você considera o tratamento. E naqueles pacientes com mais de 65 anos que apresentam esse mesmo TSH de 4,5 a 10, esses, a recomendação é que não seja iniciado o tratamento, porque essa elevação fisiológica aqui que acontece do TSH, alguns estudos, a maioria dos autores concorda que ela é um fator de proteção
contra o risco cardiovascular e está associada com uma vida útil mais prolongada para esse idoso. Então, também não deve ser tratado, né? Agora, acima de 10, como a gente já colocou aqui em cima, todos devem ser tratados, tá? Então, isso é muito importante a gente considerar. E não sair tratando todo mundo, né? Partir para um super tratamento, um over tratamento, porque isso, principalmente em idosos, isso pode ter consequências assim muito graves, né? Se a gente induzir de forma iatrogênica um hipertiroidismo nesse paciente, fazendo um tratamento desnecessário ou com doses suprafisiológicas, o paciente pode ter aumento do risco de fibrilação atrial e nas mulheres, principalmente mulheres pós-menopausadas, pode haver uma perda de massa óssea, né? Então, por isso que precisa ter cuidado e ter indicações bem claras de quem vai precisar do tratamento. O tratamento recomendado é feito com a levotiroxina, que é o T4, né? Ela deve ser dada em jejum, de preferência 30 a 60 minutos antes do café da manhã, porque ela sofre interferência na absorção dela com os alimentos, né? Principalmente com o café. A dose estipulada varia entre 1,6 e 1,8 micrograma por quilo de peso ideal. Entendeu? Isso aqui é muito importante, porque não é aquele peso que o seu paciente está apresentando ali naquele momento, é o quilo ideal que ele deveria ter, mantendo o IMC normal, né? Isso é importante também sempre ser lembrado. Lembrar que o hipotiroidismo subclínico, geralmente ele apresenta doses menores, então ele não precisa necessariamente chegar nessa dose aqui preconizada, tá? E nos pacientes que apresentem cardiopatia isquêmica ou insuficiência cardíaca, deve-se ter mais cautela no início desse tratamento. Então, nós devemos iniciar com doses bem menores, né, de 12,5 a 25 microgramas por dia e ir aumentando a cada 15 dias, porque o tratamento com o hormônio da tireoide, né, ele pode aumentar a demanda de oxigênio lá para o miocárdio. E o paciente que já tem uma cardiopatia isquêmica ou uma IC, isso pode descompensar, né? Isso pode favorecer isquemias. Então, é necessário iniciar com muita cautela e aumentando progressivamente, né, até chegar na dose. Uma recomendação prática aqui é que você vá aumentando de forma progressiva, né, a cada 10 a 15 dias essa dose, 12,5, 25, até chegar mais ou menos numa dose de 1 micrograma por quilo. Aí você deve aguardar, depois que você chegar nessa dose que você estipulou inicial, você deve aguardar de 6 a 8 semanas, ou seja, pelo menos esse período, né, em torno de 2 meses, o paciente faz uma nova dosagem de TSH e você vai observar se ele já está dentro da meta. Você precisa conhecer os alvos de tratamento. Para os pacientes abaixo de 60 anos, esse TSH deve ficar entre 1 e 2,5. Alguns autores concordam, né, que deva ficar entre 0,5 e 2,5, mas mais ou menos entre 1 e 2,5. Então, se você chegou naquela dose, 8 semanas depois, ele dosou e o TSH se encontra nessa referência, ótimo, você chegou naquela dose, não precisa aumentar. Se ele tiver, você pegar abaixo de 1 ou abaixo de 0,5, significa que você precisa reduzir a dose. E se tiver acima de 2,5, você tem que aumentar a dose, tá? Para chegar nessa meta. Nos pacientes com 60 a 70 anos, o TSH deve ser mantido entre 3 a 4. E naqueles maiores que 70 anos, o TSH pode ficar entre 4 a 6. Então, você precisa conhecer essas metas, os alvos do TSH, porque é em cima disso que você vai ajustar a sua dose. E, eventualmente, você nem vai chegar na dose preconizada. Você vai chegar na dose que mantiver o TSH na faixa preconizada, na faixa estipulada para cada idade. A monitorização da dose, como eu já comentei, deve ser feita de 6 a 8 semanas após cada ajuste da dose. Isso é muito importante. Então, na hora que você mexer na dose do hormônio, você tem que aguardar esse período, porque é o período do clearance do hormônio. Então, você precisa pedir para o paciente repetir o exame depois de 6 a 8 semanas, no mínimo, tá? E para os pacientes com hipotiroidismo, esse monitoramento deve ser ao longo da vida, né, pelo menos anualmente. Agora vamos falar um pouquinho sobre o hipotiroidismo na gravidez, que também é um tópico bastante interessante. É importante saber que em grávidas o nível de TSH é mais baixo do que da população em geral, né? Porque isso ocorre principalmente no primeiro trimestre,
Porque os altos níveis de beta-HCG da grávida, eles são capazes de estimular o receptor do TSH e isso causa uma diminuição do TSH. Então, são considerados normais, no primeiro trimestre, uma variação do TSH que vai de 0,1 a 2,5. A partir daí, há uma certa estabilização nesse nível. Então, no segundo trimestre, o nível considerado normal passa para 0,2 a 3,5. E no terceiro trimestre, entre 0,3 e 3,5. Tá? Então, é muito importante saber dessa referência diferenciada para grávidas. E aqui é necessário, na maioria das vezes, dosar o anti-TPO, né, em grávidas. Por quê? Porque ele vai acabar determinando se a gente deve tratar ou não as grávidas. Então, é importante aqui a gente pedir, fazer a solicitação do anti-TPO para aquelas grávidas com hipotireoidismo. Quando o TSH estiver maior que 2,5 até 10, com o T4 livre normal, isso aqui faz o diagnóstico de hipotireoidismo subclínico. Notem que aqui é a partir de 2,5. Lá na população em geral é a partir de 4,5. Então, isso também muda para a grávida. A partir de 2,5, você já tem um hipotireoidismo subclínico na grávida. Se o TSH está maior que 2,5 e 10 e já tem níveis baixos de T4 livre, você já tem um hipotireoidismo franco, né? Não é mais subclínico. E os TSHs acima de 10, independente do nível de T4 livre, também já é considerado hipotireoidismo. Uma questão bem importante a ser comentada aqui. Deve ser feito rastreamento do hipotireoidismo em todas as grávidas? Também esse aqui é um ponto em que não há consenso, né? Alguns autores consideram que não, outros autores defendem que deva ser feita a triagem. Por exemplo, o Colégio Americano de Obstetrícia e Ginecologia, ele se posiciona de forma contrária à triagem para todas as grávidas, né? E recomenda que seja feita a triagem só naquelas grávidas de alto risco para a disfunção da tireoide. O consenso brasileiro, ele se posiciona da seguinte forma, de que não há ainda evidências, né, científicas suficientes para um posicionamento contra ou a favor de uma triagem para todas as grávidas. De qualquer forma, ele concorda, né, o consenso brasileiro concorda de que deva ser feita a triagem para todas as gestantes de alto risco. Então, isso aí praticamente a maior parte concorda que deva ser feita para todas as grávidas de alto risco, que são as grávidas que tiverem história de hipertiroidismo ou hipotiroidismo ou tiroidite pós-parto prévia, né? Então, deva fazer novamente. Ou um passado de irradiação cervical, ou um bócio, ou uma história familiar de doença da tireoide, ou o anti-TPO positivo, né? Notem aqui a importância do anti-TPO, ou a presença de diabetes mellitus tipo 1, ou outra doença autoimune, história de abortos ou partos prematuros, sinais e sintomas de disfunção da tireoide, incluindo anemia, elevação do colesterol e hiponatremia, ou história, né, atual ou até passada de tratamento com amiodarona. Então, essas grávidas são consideradas de alto risco e essas grávidas devem ser feita a triagem para a disfunção da tireoide. Para as grávidas que não são de alto risco, a decisão de fazer triagem ou não cabe ao julgamento médico. Bom, é importante também comentar que durante a gravidez há um aumento da demanda dos hormônios tiroidianos a partir da 4ª, 6ª semana até a 16ª, 20ª semana de gestação. Então, há um aumento. Sabendo disso, nós devemos orientar que as mulheres com hipotiroidismo anterior à gravidez, aquelas que já vinham sendo tratadas, elas devem aumentar a dose de levotiroxina em cerca de 30% assim que a gravidez é confirmada. Então, a gente já precisa orientar a paciente, porque nem sempre ela consegue chegar para a gente nesse primeiro trimestre. Então, a gente já deixa avisado que engravidou, ela precisa aumentar a dose em pelo menos 30% a dose que ela já toma. Para aquelas mulheres que possuem um hipotiroidismo subclínico que apresentem o anti-TPO positivo, a recomendação é que a terapia, né, com levotiroxina, ela deve ser considerada devido ao fato de que reduz significativamente o nascimento prematuro em cerca de 72%. Então, aquelas grávidas que apresentarem TSH acima de 2,5, que tenham anti-TPO positivo, elas devem iniciar o tratamento, né, para hipotiroidismo. E para aquelas grávidas com hipotiroidismo subclínico que tenham anti-TPO negativo,
também aqui, mais uma vez, é um ponto que não há muito consenso entre a literatura, né? Alguns autores advogam pelo tratamento, outros não. Mas o consenso brasileiro, ele se posiciona de forma a considerar o tratamento, né, do hipotireoidismo subclínico, mesmo com anti-TPO negativo. Então, o nosso consenso, ele considera que as grávidas com hipotireoidismo subclínico, seja com anti-TPO positivo ou negativo, deva ser iniciado o tratamento com levotiroxina, por considerar dois motivos, dois fatores principais. Um é que é considerado baixo risco durante a gravidez, é considerado baixo risco de tratamento, né? Então, o tratamento com a levotiroxina é considerado de risco baixo durante a gravidez. E outro, por considerar que os estudos retrospectivos, eles mostraram um aumento de efeitos adversos, né, desse hipotireoidismo, mesmo subclínico, na gravidez, sobre a mãe e o feto, principalmente no que diz respeito a aborto. E aqui um resumo, né, do que foi falado, né, a fim de sintetizar mais ou menos as indicações do tratamento. Então, diante de um hipotireoidismo subclínico persistente, então significa que você já repetiu esse TSH, se ele continuar acima de 10, você deve iniciar o tratamento. Aqueles casos maior ou igual a 4,5 até 10, você vai verificar a idade do paciente. Se ele tiver acima de 65 anos, você não deve, na maioria das vezes, não deve tratar. É claro que cada caso é um caso, né? E precisa entrar aí o bom senso do médico. Mas, de uma forma geral, não precisa de tratamento. Se ele tiver abaixo de 65 anos, você vai observar o risco cardiovascular ou doença cardiovascular persistente. Possui? Vamos iniciar o tratamento. Você tem uma ultrassom ou típica, né? Redução da ecogenicidade, o padrão micronodular ou anti-TPO positivo, também considere o tratamento, porque o risco de evolução para um hipotireoidismo é maior. Sintomas de hipotireoidismo ou depressão, também você pode iniciar o tratamento, fazer um teste farmacológico, né? Se ele melhorar, você continua o tratamento com levotiroxina. Se ele não melhorar, você interrompe o tratamento. E se ele não tiver nenhuma dessas condições, você deve não iniciar o tratamento e fazer o acompanhamento da função da tireoide de forma periódica. Bom, era isso que eu tinha para colocar. Espero ter contribuído.